a confiar no Senhor. Nós somos levados a ser filhos de Deus. Jesus falou assim, olha, é chegado o reino de Deus. Jesus falou assim, anuncia a todo mundo. Jesus não falou assim, olha, chegou a igreja tal. Jesus não falou assim, ó, como alguns pensam, nasceu a igreja católica, nasceu a igreja evangélica, nasceu a igreja ortodoxa, nasceu a igreja bizantina, que são as igrejas mais antigas. Nasceu a igreja protestante. Jesus não falou isso em nenhum momento. Nasceu a igreja de Pedro, nasceu a igreja de Maria. Isso não dava honra para os homens. Jesus falou o seguinte, é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí ele nos transporta para esse reino. O que é o reino, pastor? Essa nova esfera de vida. E é o reino que não te traz para ser servo, mas te traz para ser filho. Você entende isso? É um reino que te traz não para te dar só essa vida, mas para te dar a eternidade, mas para devolver para nós o paraíso que foi nos roubado pelas potestades do mal. Então ele não só livra você, tira você, ele transporta você para uma nova esfera de vida. Você recebe isso nessa noite? É uma nova esfera de vida. E se você está atrelado ao reino dos céus, o Satanás, o espírito das trevas, ao ver a marca do sangue de Cristo sobre a tua vida, ele tem de retroceder. Pastor, como é que eu posso ser filho de Deus e estar nesse reino? Simples e fácil. João capítulo 1, versículo 12, né? Fala assim, ó, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu quê? Nome. Por que a palavra, olha só que coisa interessante, mas todos quantos receberam, deu-lhes, olha só, o poder. Essa palavra poder está falando de autoridade espiritual. Está falando que você, para ser filho de Deus, tem que ter um poder em volta de você. Para você ser filho de Deus, o poder maior, a coisa mais forte tem que estar em sua volta. E não há nada mais forte, mais poderoso do que o nome de Jesus. Você recebe isso essa noite? Nada pode estar em sua volta. Nada é mais forte do que o nome de Jesus. Tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Por isso que a palavra fala que todos quantos receberam, quem recebeu Jesus? Você que está em casa, como seu Senhor e Salvador. Sem segundo plano, sem plano B, sem outro nome, sem outro mediador, mediadora. Então você já pode ser chamado filho de Deus. É verdade, é a palavra que diz. De serem feitos filhos de Deus aos que crê no seu nome. Crê no nome do Senhor. Crê no nome do Senhor. A autoridade do Senhor é sobre você. E a autoridade, ela anda do lado do poder. É verdade. A autoridade, ela é sobre ti. E quando o inimigo vê, por isso que tem muito essa figura de bandeira, ficou a bandeira, porque bandeira mostra que é dono, que tem autoridade. Quando alguém fixa a bandeira em algum lugar. É isso. Nós passamos a ser filhos de Deus. E o Satanás, ele fica ao derredor. As potestades ficam ao derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar novamente. Tentando nos matar a nossa fé. Porque o justo, ele vive da fé o tempo inteiro. Tentando destruir você, afastar você de Deus. Lançando o pecado na sua vida. Mas o pecado, ele não tem mais poder do que o perdão. Quem tem mais perdão, pastor? O pecado... Desculpa, quem tem mais poder? O pecado ou o perdão? O perdão. Seja ele qual for. É o perdão. É verdade, por isso Jesus fala, arrependei-vos.
Deus. Arrependeu, pediu perdão, o reino está na sua vida. Amém. Mas ainda estamos aqui, pastor, no meio das potestades do mal, no meio de tudo que é ruim que nós acabamos de ver na Bíblia. Então, como é que vamos viver? Lá no texto original, dá mais 5 minutinhos para me encerrar. No versículo 9, vai dizer como é que eu vou viver aqui. Primeiro, tem que ter sabedoria e inteligência espiritual. E diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de todo o conhecimento da vontade, da sua vontade, né, da vontade de Deus, de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, você tem que ter isso. Pastor, como é que eu vou ter uma inteligência espiritual? Você vai buscar do Senhor essa inteligência. Pastor, como é que eu vou ter uma sabedoria espiritual? É diferente dessa que você tem. Por exemplo, às vezes você tem a sabedoria de não procurar o mal. Não, tem que ser sábio. Eu vou evitar de procurar o mal, eu vou evitar de bater boca com alguém, eu vou evitar lugares perigosos. Basta, pastor? Não, não basta. Você tem que ter uma sabedoria vinda de Deus. Deus tem que te dar estratégias, e Ele dá. Por isso que o Espírito Santo é sobre a terra. Deus tem que te dar livramento. Isso Ele faz. Porque por mais que a gente seja sábio, por mais que a gente vigie, a gente precisa de um Deus, né, que não dorme, que é sombra à nossa direita, como está no Salmo 121 que nós lemos. Isso é sabedoria, inteligência espiritual. É colocar a nossa vida na mão do Senhor. É batalhar numa esfera espiritual, num campo espiritual. É assim que eu tenho que viver aqui. É assim que eu tenho que viver aqui. Clamando ao Senhor, orando ao Senhor, se fortalecendo no Senhor. Para que Deus abra os seus olhos, abra os meus olhos. E nos fortaleça. Porque tem potestades do mal. Tem demônios ao nosso redor. Tem anjos que você não está vendo, anjos caídos. Quer destruir você, destruir teu casamento, destruir tua vida, destruir teus filhos, destruir tua casa, destruir tudo que está ao seu redor, porque o diabo, ele é destruidor. É isso. Simples. Roubar, matar e destruir. Novamente eu digo, não estou te falando nada novo. Foi Jesus que falou em João 10:10. Foi Ele que falou. E Ele veio para nos dar a vida, Ele veio para nos tirar da potestade das trevas e nos transportar para o reino de Jesus. Então, eu vou viver aqui na terra, mas vou viver dentro do reino do Senhor. Amém? Lá no